Fala galera, estamos de volta e hoje a gente vai falar de um assunto, continuar falando de um assunto importante que é a gravitação e vamos falar sobre gravidade zero, né? É um termo que a gente ouve bastante quando fala em filme de ficção científica, até na cultura popular mesmo, o pessoal acha que gravidade zero é quando a gente vê aquele astronauta lá, né, se movendo levemente, e o pessoal chama aquilo de gravidade zero. Mas nessa aula aqui a gente vai ver que esse é um termo bem errôneo, né, na verdade, porque vamos pensar assim, né, a gente já aprendeu já o que é gravidade. Gravidade é aquela, a gente consegue achar uma força, né, de acordo com Newton, é uma força que vai ser calculado com essa conta aqui, mas o ponto alto é isso aqui, ó, embaixo, que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E isso nos dá duas consequências. A primeira, óbvia, é de que quanto mais longe estiver, mais fraca vai ser essa força, né? Mas também nos dá outro dado que essa força é praticamente infinita, porque não importa o quão fraca ela esteja, ela vai existir mais fraca ou mais forte, onde quer que você esteja. Então, na verdade, pode ser que para um ser humano, tipo um astronauta que estiver flutuando assim, se existir um planeta que existe, né, em qualquer distância, esse planeta, essa distância pode ser pequena ou grande, vai agir sobre ele, vai imprimir uma força gravitacional sobre ele. Então, na verdade, imaginar que existe um lugar que a gravidade seja zero é surreal. Talvez alguém diga, mas se tiver outro planeta aqui, de forma que a força de um anule a força de outro, como esse exemplo que eu coloquei aí seria zero. Sim, mas aí, em primeiro lugar, está forçando a barra demais. E em segundo lugar, daqui que você acha uma posição que fique no meio certinho entre dois corpos para poder anular assim as forças e ficar nessa posição é praticamente impossível. Então vamos esquecer essa questão de gravidade zero. Então, para começar a nossa aula sobre gravidade zero, ela não existe. Mas talvez você pergunte, então me explica o que acontece lá na estação espacial, quando os astronautas ficam naquela coisa de sem peso, né? Aquela situação que não tem nada ali para eles, eles não estão flutuando, por assim dizer. O que é aquilo? Bem, aquilo é o que nós chamamos na física simplesmente de imponderabilidade. Imponderabilidade. E isso é o que explica porque os astronautas ficam naquela sensação de flutuar. E vamos entender como é que acontece isso agora. Muito bem, então vamos começar do começo. Para o astronauta ir para o espaço, ele tem que ser emitido por um foguete. Então existem várias coisas aqui que eu não vou explicar, mas basicamente o foguete ele está aqui na Terra, ele é apontado para cima, né? Vocês devem saber como é. E ele vai receber uma força de propulsão, que vai ser o motor do foguete, e ele vai subir até uma altura. Mas você deve imaginar que o foguete ele não vai subir para sempre, ele não sai assim, epa, estou indo embora. Ele vai chegar em um ponto, que vai chegar em altura tal, em que ele vai começar a virar. Na verdade, também a gente vai ver depois que ele vai começar a partir, né, soltar uns pedaços, mas ele vai virar e o movimento dele vai deixar de ser assim perpendicular à superfície da Terra e vai começar a ser um movimento circular em relação ao raio da Terra. Então vai ficar circundando a Terra. Então tem outra parte aqui também que ele começa a partir, né, que isso aqui ajuda a ele ficar mais rápido ainda, que quanto mais quanto mais massa ele vai soltando, a força vai acelerar ele mais, né, o que sobrar. De forma que fica só uma partezinha pequena, essa partezinha aqui no caso vai ser ou o satélite ou a cápsula do astronauta, e tanto faz. O ponto alto é, agora que eles já estão nesse movimento aqui, a gente vai lembrar daquela equação que a gente viu na nossa última aula, que diz qual é a velocidade orbital necessária para colocar alguma coisa em órbita. Eles vão acelerar esse foguete até essa velocidade orbital, que é mais ou menos o quê? 8, 7 alguma coisa quilômetros por segundo. E essa velocidade aqui, na verdade, que vai ser calculada não só com R, porque R é se fosse perto da Terra, né? Mas ele está mais alto, tem uma altura que o foguete subiu. Então a gente vai calcular o R mais a altura. Então a gente vai calculando essa velocidade, conseguir manter essa velocidade aqui, nessa direção, essa velocidade aqui. Pronto, ele vai ficar em órbita, assim como a gente vê os satélites em órbita. Então o que acontece? A estação espacial, os astronautas estão todos assim, em órbita, como os satélites. Mas isso explica agora, explica por quê. Vamos lembrar que quando tem alguma coisa que está em órbita, assim, né, como a gente está vendo aqui nesse exemplo aqui do satélite, a gente sabe que existe uma força centrípeta, né, que no caso aqui é a força gravitacional que está fazendo ele ficar em órbita. Ou seja, lembra que a força gravitacional que ele está sentindo aqui é a mesma força gravitacional que ele sentiria se estivesse na Terra.
Porém, não o módulo, mas só a natureza da força, quero dizer. A natureza dessa força, a mesma natureza que você sente aqui na Terra. A gente que está aqui, ó, no Brasil. Uhul. Então, o que acontece? Essa força-peso, na verdade, aqui, vai fazer ele cair, assim como qualquer pessoa que joga algo para cima na Terra, cai. A diferença é que, em vez dele cair na Terra, observe, em vez de cair na Terra, como a gente viu na nossa última aula, ele vai continuar caindo eternamente, ó, como se estivesse toda hora perto de chegar no chão, mas toda hora que vai chegar no chão ele volta para o lugar de onde saiu e a órbita continua. Tudo isso se ele tiver com a velocidade necessária. Então, gente, na realidade é isso. Os astronautas, eles não estão, e não é uma mágica que eles estão flutuando, a gente fala flutuando, mas está errado. Na verdade, eles estão caindo. Assim como quando você pula de um lugar alto, quando você pula na sua cama, quando você pula de algum lugar um pouco mais alto, você sente aquela sensação de frio na barriga, porque é a ausência de peso, que você está em queda livre naquele momento, então você sente isso. O astronauta sente isso o tempo todo, porque ele está caindo. Então, deixa eu apagar aqui esse desenho horrível agora. Não existe diferença nenhuma entre as duas quedas desse cara aqui, que está precisando de ajuda, eu acho, e o astronauta. Claro que a diferença vai ser, um detalhezinho, vai ser que aqui tem a resistência do ar, né? E ele vai bater no chão. No caso do astronauta, ele não vai bater no chão nunca, simplesmente porque ele está na posição certa, na altura certa em relação à Terra, e está se movimentando, lembra, muito rapidamente. Só porque você vê um vídeo do astronauta lá se movimentando com aquela delicadeza parecendo balé, esqueça isso, ele está se movendo a 7 km por segundo, 7 não, quase 8 km por segundo. Só que, por causa disso, ele continua em órbita eternamente. Então, relembrando, se mais uma vez perguntar por que é que existe aquela sensação de flutuar no espaço? Simplesmente porque eles estão em queda livre o tempo todo e isso dá uma sensação de ausência de peso, de forma com que os astronautas pareçam flutuar. O nome disso é imponderabilidade. Espero que tenha ajudado a tirar essa dúvida para vocês. Pois é, gente, foi o nosso vídeo dessa semana. Espero que tenha gostado. Não deixem de curtir e seguir o canal para mais aulas. Tchau, tchau.